Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bom que você está aqui hoje, bom que o Espírito Santo de Deus te conduziu aqui, né, para um tempo de oração, um tempo onde a gente vai falar com Deus, né? A gente vai pedir, vai agradecer, e também vai ouvir a voz dele, né? A gente precisa, talvez, dentre todas as vozes que existem no mundo, a que mais a gente precisa ouvir a cada dia a voz de Deus, que é ela que nos direciona, ela que nos consola, ela que nos orienta a fazer as coisas certas, a tomar as escolhas certas na nossa vida, né? Então nós estamos nesse tempo de culto, chamado culto de oração, porém é um culto onde a gente fala, a gente ora, mas também a gente ouve e louva ao nosso Deus, né? Então vamos começar esse tempo orando, uma oração de gratidão a Deus, né? Não precisa abrir não, lá no Salmo 28, versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Nosso Deus é a nossa força, é aquele que nos faz acordar de manhã, é aquele que nos dá o repouso à noite, e é aquele que fica conosco durante todo o dia. Ele também é o nosso escudo, ou seja, a nossa proteção, né? Nós passamos por momentos durante o nosso dia que, se não fosse Deus, a gente não conseguiria ficar de pé, né? Às vezes a gente é tomado por algumas surpresas ruins durante o nosso dia, mas Ele é o nosso escudo. Então, ou seja, é a nossa proteção, é aquele que nos protege e nos mantém de pé. Então, que o nosso coração possa confiar nesse Deus, e não somente confiar, que o nosso coração possa ser grato a Ele, porque se a gente olhar para o nosso ser, para dentro de nós, a gente sabe que a gente não merecia nada vindo de Deus. Porém, mesmo assim, Ele nos ama e nos abençoa, né? Além de nos amar, Ele demonstra esse amor através de atitudes para com cada um de nós. E sempre eu falo de coisas básicas do nosso dia, porque é através disso que nós vemos o agir de Deus, através do nosso alimento, né? Às vezes fala, pastor, mas lá em casa não tem um alimento muito bom não, mas você tem, né? Sempre eu falo que outras pessoas por aí estão passando fome, em vários países, até mesmo aqui dentro da nossa cidade, talvez, né? Pelo teto que você tem. Pastor, mas minha casa não é muito boa, estou dando uma reforma, mas você tem um teto, né? Hoje mesmo, nesse calor, nesse sol, você não se queimou, por quê? Você estava dentro da sua casa, nem que for aquele telhadinho de Brasilite, é provisão de Deus. Sua família, pastor, mas a minha família não é a melhor família do mundo, né? Tem pessoas ali que, olha, não queria nem que fosse a minha família, mas foi Deus que colocou na sua vida, e é ela que você tem. Então agradeça a Ele, agradeça por tudo que você tem e por tudo que você é, que nós estamos aqui porque nós somos alcançados por Ele um dia, e essa é a maior bênção, o maior milagre é a nossa salvação. Não existe outro milagre que se compare à salvação de um perdido, e nós um dia fomos perdidos e nós fomos encontrados por Deus e estamos aqui hoje. Vamos louvar então, agradecer a Ele através de uma oração, mas agradeça com um coração sincero mesmo, por tudo aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem feito na sua vida. Querido Deus, nós estamos aqui nessa noite para entregar todo o nosso louvor, nossa adoração a Ti, Pai. E nesse momento em especial, entregarmos a nossa gratidão ao Senhor. Nós sabemos que nada somos e nada poderíamos ter se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida a cada dia, Pai. Eu sei que nós só estamos aqui hoje, nesse momento, nesse dia, porque o sopro de vida do Senhor esteve sobre nós, sobre esse dia, Pai, porque a Tua presença esteve conosco, nos livrando do mal, nos livrando da morte. Obrigado também porque o Senhor tem nos provido aquilo que é necessário para a gente viver, Pai, e nos ajude sempre a enxergar nas pequenas coisas do nosso dia a dia, Pai, que talvez passam a ser até comuns, que a gente possa ver o Teu agir e o Teu amor para com cada um de nós, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo nosso alimento, pelo nosso teto, pela nossa família, pela roupa que nós estamos vestindo, e principalmente, Pai, porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo, Pai. Esse é o maior milagre, esse é o maior presente que nós poderíamos ter ganhado aqui na terra, Pai. Nós Te louvamos e agradecemos também por esse tempo de culto.
sabemos que foi preparado pelo Senhor, porque sabemos que nós temos esse momento agendado por semana, mas sabemos que se não for da Tua vontade, e se o Senhor não proporcionar esse tempo, a gente não poderia tê-lo, Pai. Obrigado por cada vida, por cada irmão que aqui está, Pai. Essas pessoas que estão vindo aqui, muitas vezes vencendo a vontade da carne, de ficar em casa ou de fazer qualquer outra coisa. Obrigado que o Teu Espírito Santo os conduziu a esse tempo, a esse lugar, Pai, para juntos nós buscarmos ao Senhor, para juntos ouvirmos a Tua voz e para juntos adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Eu peço também que o Senhor esteja acompanhando e abençoando cada um dos irmãos que não podem estar aqui ainda, aqueles que têm crianças pequenas, aqueles que são idosos, aqueles que têm doenças crônicas que impedem eles de estarem aqui, Pai. Abençoe a vida de cada um deles, toma conta do coração de cada um deles, Pai. Aquece a alma, fortalece a fé de cada um deles, em nome de Jesus. E nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos nesse momento de culto, Pai. Talvez olhemos e falamos, nossa, mas é um momento tão curto, mas sabemos que para o Senhor, Pai, 1 minuto é o suficiente para transformar o nosso coração. Então que seja assim essa noite, que nós possamos sair daqui transformados e cada dia com o coração mais grato ao Senhor, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que bênção. Então eu te convido agora a abrir lá em Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler o versículo 26 e 27. Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Aí depois da leitura eu peço que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto, porque a pregação será em cima de um versículo desse texto. Então você já pode deixar até aberta a sua Bíblia, nesse capítulo, perto desses versículos. Romanos 8, versículo 26 e 27. Se alguém estiver sem Bíblia, pode ler, pessoal, tem umas Bíblias no fundo se quiser usar, tá bom? Tá ali aquele balcão branco ali, ó. Pode ir lá, tá tudo higienizadinho, tudo certinho. A moça limpa toda semana pra gente. Boa noite, seu Zé. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Meus irmãos, esse texto que Paulo escreve, ele traz uma informação aqui que é real. Qual é a informação? Nós somos fracos e essa fraqueza que nós temos nos impede de orar como se deveria. Às vezes nós vivemos, estamos aqui na igreja a vida inteira, temos tempos de oração durante o dia, nos cultos, porém nós não sabemos orar como se deve. Isso se dá por quê? Pela nossa fraqueza, mas isso porque nós temos uma natureza pecaminosa. Você lê um pouquinho antes aqui, você vai ver que Paulo está falando aqui daquela luta, do espírito contra a carne, E infelizmente nós estamos ainda sobre uma carne, Nós estamos aqui na terra e nós temos uma carne que muitas vezes fala mais alto na nossa vida do que a voz que vem do Espírito. Então nós temos essa natureza pecaminosa, ou seja, o pecado é aquele que muitas vezes nos impede de ter uma vida plena de oração. Uma vida plena é quando você sabe que a oração é importante e você se dedica a isso. A oração plena, essa vida plena de oração é quando você olha para você e vê que você necessita de Deus e você busca falar com Ele. É quando você percebe que você precisa não somente pedir, mas você precisa se relacionar com Deus. Isso é uma vida plena de oração, quando a gente ora a qualquer lugar, em qualquer momento, não somente para pedir, mas para agradecer e também para interceder, ou seja, pedir por outra pessoa.
Mas por que muitas vezes nós não temos essa vida? Porque nós temos uma natureza pecaminosa, que muitas vezes não permite que a gente tenha essa vida, que muitas vezes traz desânimo para a gente orar. Quem é que nunca fala, nossa, hoje eu vou ter um tempo bom de oração? Só que aí você passa o dia sempre fazendo alguma coisa, e quando o dia passou, você não orou. Ou às vezes você até tem aquela vontade de orar, mas vai acontecendo algumas coisas no seu dia, você vai ficando desanimado, você fala, não vou orar não, estou cansado, vou dormir, você fica desanimado. Ou você vê um problema tão grande e fala, nossa, nem orar eu consigo. Mas sabe por quê? Porque nós somos fracos, e nós temos essa natureza pecaminosa em nós, e ela não nos deixa nessa vida plena de oração, assim como também traz desânimo para a gente, e muitas vezes nos leva até a orar, mas aquela oração superficial, sabe aquela que já está na sua cabeça, aquela oração que você faz por fazer, parece que é uma coisa você já pensou e você sempre ora a mesma coisa, aquela oração que parece que não tem profundidade, você parece que só está na parte de cima, você não se aprofundou na oração, no relacionamento com Deus. Às vezes isso acontece, a gente tem essa oração superficial, ou seja, a gente não fala aquilo que realmente é para a gente falar com o nosso Deus, talvez porque a gente não enxergue Deus da forma que Ele é, talvez a gente nem conheça esse Deus da forma que Ele é, por isso as nossas orações são superficiais, ou seja, sem fé, e até mais, muitas vezes a gente faz aquela oração hipócrita, tendo a ingenuidade de que Deus não conhece o nosso coração. Às vezes a gente acha que Deus ele só conhece o que a gente está passando se a gente falar. Aquilo que a gente está falando é o que Deus conhece. Mas é um engano. Aí a gente fala coisas, ou de uma forma que não é verdade. Ou na verdade a gente está tentando se fazer um papel para Deus, mas para Ele não tem como. Deus é aquele que está diante de nós e na oração a gente deve rasgar o nosso coração. A gente deve se entregar, nem que for para você orar através de um choro. Às vezes você está tão triste que você não consegue nem falar nada, mas Ele sabe o que está passando no seu coração, e às vezes tem orações que vão acontecer através de choro. Lembrando de Ana, quando a gente olha para a história de Ana, que queria ter um filho e não podia, certa vez ela foi ao templo orar, e o que ela fez na oração? Ela não falou quase nada, ela balbuciou algumas coisas, o que ela fez? Chorou. Mas Deus conhecia o coração daquela mulher, e Ele ouviu a oração dela. Pastor, mas que oração se ela só chorou? Era a oração que Deus precisava ouvir. Que a gente possa rasgar nosso coração, se entregar, falar aquilo que realmente a gente tem para falar para Deus. Talvez você esteja até com raiva de alguma situação, entrega isso para Deus. Às vezes a gente quer ser politicamente correto até com Deus, Que a gente vive num mundo agora que você não pode falar mais nada. Dependendo do que você falar, você magoa as pessoas e acabou a amizade. Só que às vezes a gente leva isso para o relacionamento com Deus. A gente fala, nossa, tem que tomar cuidado com as minhas palavras na oração, porque senão eu vou ofender Deus. Mas Deus te conhece, meu irmão, Ele sabe que nós somos pecadores. E na oração, Ele quer ouvir aquilo que você tem dentro de você. Fale, se comunique, se relacione com Deus. Se você está triste, leve suas tristezas a Ele através da oração. Se você está feliz, glorifique, louve a Ele por isso. Se você está com um problema que você não consegue resolver, entrega isso para Ele, mas com sinceridade. Fala, Deus, eu não consigo. Já tentei de tudo, não consigo, entrega nas tuas mãos. Ele é capaz de fazer o impossível. E sabendo dessa fraqueza, o texto nos mostra que Ele mesmo dá uma solução. Por quê? Sabendo que muitas vezes a gente não sabe orar como se deve, ou a gente não tem forças ou ânimo para orar, o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós. A gente sempre fala, interceda pelo irmão, porque às vezes o irmão não consegue nem orar. E isso acontece com a gente também, às vezes a gente não consegue orar. Só que Deus, Ele providenciou o Espírito Santo, meu irmão, que habita em mim e você. E quando a gente não consegue abrir a nossa boca, nem pensar em oração, Ele mesmo intercede por nós diante do Pai. Olha que maravilha, olha que bênção. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que de qualquer forma, você orando ou você não orando, o Espírito Santo está intercedendo por nós. E a gente só não foi consumido ainda pelos nossos problemas ou pela nossa natureza pecaminosa, porque o Espírito Santo está intercedendo por nós. Porque Ele sabe que há momentos que a gente não consegue. E aqui Ele fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, com sofrimento. O próprio Espírito Santo sofre por nós. E Ele demonstra isso ao próprio Deus. E Deus ouve o que o Espírito Santo está dizendo a Ele. Sabe por quê?
Porque o Espírito Santo, sim, ele intercede e pede que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Porque às vezes a gente ora, a gente pede para que Deus faça a nossa vontade, né? Mesmo sem falar isso. Ah, Deus, faz isso, faz aquilo por mim, me abençoa nisso. Mas às vezes, você não está orando, falando, mas que seja feita a tua vontade. Às vezes aquilo que você está pedindo nem é a vontade de Deus, é a sua vontade. Só que quando o Espírito Santo, ele intercede de forma perfeita. Então ele vai pedir para você aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. E com certeza ela vai se cumprir na nossa vida. Então, diante disso, meus irmãos, eu vejo que nós temos duas orações para fazer aqui. Uma é pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Como eu disse, o que nos traz essa fraqueza é o quê? A nossa natureza pecaminosa. Então nós pecamos todos os dias. E nós vemos o efeito desse pecado através disso, desse desânimo de caminhar, de conversar com Deus. Então eu queria que você pedisse perdão pelos seus pecados. Olhe para a sua vida hoje. Veja o que você cometeu hoje. Peça para que o Espírito Santo mesmo traga à luz, traga na sua mente aquilo que você fez, que você sabe que não era para ter feito. E peça perdão, meu irmão. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mudar de direção. Se você está vivo ainda, é porque Deus está te dando a oportunidade de você viver diferente. Aproveite isso. Peça perdão. Eu vejo que outra oração que a gente deve fazer aqui, a partir do perdão, pedir que Ele nos ensine a orar de forma correta. Ou seja, que Ele traga essa sinceridade no nosso coração na hora da oração. Que a gente fale realmente aquilo que é para falar. Que a gente não seja hipócrita e nem superficial. Fala, Deus, me ajuda a orar como deve se orar de verdade. Que eu possa orar com interesse de coração. Que eu não possa ser falso ou tentar enganar o Senhor. Porque não tem como enganar Deus. Peça isso. Deus, me ajude a orar como se deve. Vamos então orar, meus irmãos? Então faça essas duas orações. Peça perdão e também peça para que Ele te ajude a orar corretamente. Senhor, estamos aqui porque nós sabemos que necessitamos de Ti, Pai. Sabemos que somos pessoas imperfeitas e falhas, porque habitamos aqui no mundo e habitamos essa carne que muitas vezes nos leva a pecar, Pai. Muitas vezes nos leva a pensar coisas que não deveríamos pensar, olhar para aquilo que nós não deveríamos olhar, falar aquilo que a gente não deveria falar, Pai. Agir de forma pela qual a gente não deveria agir. Mas estamos diante do Senhor, confiando e tendo fé que no Senhor nós temos perdão, Pai. E no Senhor nós temos oportunidade de vivermos de uma forma diferente, porque é isso que o Senhor promete para nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que se passou ficou para trás, o que está diante de nós agora é uma vida nova, Pai. E essa vida nova não inclui o pecado. Que nós possamos entregar para o Senhor nesse momento, Pai. Cada um dos meus irmãos que estão aqui presencialmente, que estão em casa, que a gente possa entregar de verdade aquilo que nós temos feito, Pai, que tem transgredido a Tua santidade, que aquilo que nós temos feito ou falado, aquilo que a gente tem praticado, Pai, que muitas vezes vai trazer consequências ruins para a nossa vida mesmo, Pai. Nos perdoe de tudo isso. Traga esse arrependimento verdadeiro no nosso coração nessa noite, Pai. Transforma o nosso coração, nos faz sermos cristãos verdadeiros, Pai, que fogem do pecado, que buscam viver uma vida de santidade. Nos ajude, nós precisamos do Senhor, Pai. E para isso nós sabemos que a oração é importante. Então, sabemos que nós precisamos pedir para o Senhor, nos ajude, Pai, até mesmo a orar. Nós não sabemos orar. Nós somos como criança, Pai, que está aprendendo a falar, que não sabe se comunicar direito, mas tenta se comunicar. Mas o Senhor nos ouve, porque o Senhor não ouve aquilo que sai da nossa boca, mas o Senhor ouve aquilo que sai do nosso coração, da nossa alma, Pai. Nós te louvamos por isso. Nos ajude, Pai, nos ajude nessas dificuldades que nós temos com o pecado e com relação à oração, Pai. Nós estamos aqui clamando pelo Teu agir sobre a nossa vida. Nos transforme,
nos molde segundo a Tua vontade, e que nós possamos, sim, Pai, continuar caminhando na carreira que está proposta para nós aqui na terra, que é a caminhada cristã, Pai. Uma caminhada difícil, porém uma caminhada no qual o Senhor está conosco. Então nós te louvamos e te agradecemos, porque nisso nós temos esperança, Pai. Esperança de que em tudo o Senhor está presente e que o perdão já é certo, porque o Senhor é um Deus amoroso que nos ama e nos perdoa. Age, Pai, através do Teu Espírito Santo na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, diante de um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, vamos louvar e agradecer a Ele através de cânticos. Eu convido você que pode a ficar de pé nesse momento, para a gente louvar o nosso Deus. Chama a Anne para dar uma força. Essa primeira canção, ela fala exatamente sobre isso, sobre gratidão a Deus. Ela diz assim: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor que me faz crescer. É o favor de Deus que nos faz crescer na caminhada, que nos faz cristãos melhores. Não é o nosso esforço, mas aquilo que Ele tem feito por nós. Agradeça a Deus através desse cântico. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Vamos do início. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo
obedecer e agradecer a Ele todos os dias. Meu irmão, a gente vai cantar agora uma canção que mostra, na verdade, a maior bênção que Deus tem para conosco. Foi nos dar seu Filho Jesus. E não somente nos dar Jesus para que Ele se sacrificasse por nós, mas também por ressuscitar Jesus. Então essa cruz que está vazia é porque Jesus está vivo. E Ele nos salvou e é aquele também que nos ajuda na nossa vida. É aquele que continua conosco, aquele que nos abençoa, é aquele que nos dá força para continuar vivendo. Então a gente vai cantar porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Essa esperança que nós temos, mesmo sem saber se estaremos vivos amanhã, é porque Cristo vive. Amém, meus irmãos? E aproveitando esse momento, você que veio preparado para dizimar, para ofertar, você possa fazer isso em sentimento de gratidão e louvor a Deus. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. O Senhor nos deu o bem mais valioso que o Senhor tinha, Pai, que era o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. E é por causa dessa morte e também por causa da sua ressurreição que nós temos esperança, Pai, de que os momentos ruins passarão e essa vida passará e um dia nos encontraremos com o Senhor, Pai, para gozar da eternidade na Tua presença, Pai. Nós te louvamos por isso, te louvamos porque um dia o Senhor nos escolheu para vivermos contigo pela eternidade. Que o Senhor possa receber todo o nosso louvor, que chegue a Ti com uma aroma suave, Pai. Aí que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações nesse momento de culto. Fale agora através da pregação, através da Tua palavra, Pai. Que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus Cristo, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Você que já deixou sua Bíblia aberta, né? Como eu disse. O texto que a gente vai ler hoje é Romanos 8, versículo 28. Um texto bem conhecido dos irmãos. Talvez tem gente que conhece até de cor já esse texto. Romanos 8, 28. Ou seja, um versículo depois daqueles dois que a gente leu no começo.
somente Ele. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui já leu esse texto algum dia na vida? Como eu disse, às vezes a gente já até sabe ele de cor, né? Porque é um texto muito conhecido e é um texto que nos consola muito. E esse texto, ele nos leva a uma história que aconteceu. Certa vez, tinha um empresário que ele não estava muito bem, a empresa dele não ia muito bem. E apareceu uma oportunidade dele fechar um negócio que ajudaria a restaurar a empresa dele e a vida financeira dele. Só que esse negócio era para ser feito em uma outra cidade, uma cidade meio longe da casa dele, de onde ele morava. Então ele resolveu ir a esse encontro desse negócio com um avião. Ele falou: vou de avião porque é mais rápido, mais seguro, né? Para eu poder fechar esse negócio que vai mudar minha vida e a vida da minha família. Então ele agendou, né, ligou lá para quem ele estava negociando, agendou o dia, foi lá no aeroporto, comprou a passagem, estava tudo certo. No dia da viagem, ele pegou e chamou um táxi. Falou: cheio de táxi, né, porque não tem onde deixar o carro, vou de táxi. Pegou, chamou o táxi e começaram a ir. Porém, um pouco antes do aeroporto, em uma avenida, havia acontecido um acidente bem grave. E o que aconteceu? Começou a existir um congestionamento, um engarrafamento, mais ou menos igual a gente está vendo aqui na Manuel Ribas. Não sei quem tem passado ali, por causa de algumas obras, tem tido um trânsito terrível ali. A gente fica no carro ali um tempão, parado, sem poder andar, porque não tem para onde ir. Foi o que aconteceu com esse homem. E quando ele viu aquele trânsito diante dele, aquele engarrafamento, ele se lembrou da viagem. Ele falou: meu Deus, daqui a pouquinho meu voo sai, e eu estou aqui. A chance de eu me recuperar financeiramente está nesse negócio. Eu não posso perder esse negócio de jeito nenhum. Ele começou a ficar desesperado. E com o tempo, foi demorando e nada do carro andar, ele começou a ficar com raiva. Ou seja, o desespero se transformou em raiva. Talvez já aconteceu algo parecido com você. E aí, depois de muito esperar, depois de muito nervoso, o trânsito começou a fluir. Eles passaram pelo acidente e o carro começou a ir. Até que eles finalmente chegaram no aeroporto. Porém, chegando no aeroporto, ele foi lá até onde ele tinha que ir para embarcar e foi informado que o voo já havia saído, partindo há 5 minutos. Se fosse isso com você, como você se sentiria? Talvez como esse homem se sentiu. Ele ficou com raiva e ele ficou decepcionado e frustrado, porque ele falou: meu Deus, a chance que eu tinha de resolver minha vida estava nesse negócio que eu acabei de perder. Não tem como eu chegar a tempo para esse negócio agora. A única chance que eu tinha era esse voo, esse avião. E ele começou a ficar com raiva porque ele tinha perdido a oportunidade da vida dele. Porém, depois de muito lamentar, de tentar negociar para ver se conseguiria ir em outro voo, ele não conseguiu. Ficou com muita raiva sentado lá no aeroporto, até que alguns minutos depois, aquele aeroporto se chocou com uma notícia. O voo que esse homem iria pegar teve uma pane elétrica e caiu 10 minutos depois que partiu daquele aeroporto. Aí aquele momento de raiva teve uma pausa, ao mesmo tempo ele ficou triste, só que também veio aquele sentimento de alívio. Por quê? Ele falou: meu Deus, era para eu estar naquele voo. E aí, diante daquela notícia, ele ficou desesperado, porque ele falou: nossa, mas eu poderia ter morrido. Só que ao mesmo tempo vem aquele sentimento de gratidão. E ali mesmo, naquele aeroporto, ele se ajoelhou e agradeceu a Deus pelo livramento que Deus tinha dado para ele. E aí ele falou: beleza, nossa, estou vivo. Olha só o que Deus me proporcionou. Ele falou: agora eu preciso resolver sobre o meu negócio, que eu vou perder. E aí ele, no mesmo instante, pegou o telefone e ligou para o pessoal que estava negociando, explicou o que tinha acontecido. O pessoal já estava ciente da notícia do avião que havia caído. E o avião matou todo mundo que estava nele, tanto a tripulação quanto os passageiros. E esse pessoal falou: não, fique tranquilo, a gente vai agendar outra data e nós mesmos vamos aí onde você mora para fechar esse negócio. E aquele homem ficou surpreso com a ação de Deus na vida dele. Meus irmãos, agora pensa na nossa vida e pensa naquele homem. Olha só como que às vezes a gente é parecido com ele. Aos olhos daquele homem, tudo tinha dado errado. Por quê? Ele tinha algo muito bom e importante para fazer para a vida, tinha se programado para isso, porém no dia que ele ia viajar, o que aconteceu? Primeiro, um acidente inesperado na avenida.
Depois, aquele engarrafamento gigantesco. Isso ocasionou o quê? Um atraso. Na hora que ele chegou no aeroporto, o que aconteceu? O avião já tinha partido. E ele olhou para tudo isso e falou: pronto, deu tudo errado. Tudo que eu tinha pretendido fazer, que eu tinha me programado, foi por água abaixo. Mas o que nós vemos depois, no final dessa história? Nós vemos a ação de Deus, meus irmãos, e nós vemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que para aquele homem foi algo muito ruim, foi algo que Deus usou para livrar e deixar ele vivo. E mesmo assim, depois ele ainda conseguiu fechar esse negócio. Nós vemos que aquilo que parecia tão ruim, acabou se tornando em algo muito bom, porque ele não morreu naquele voo. Se tudo tivesse acontecido da forma que ele queria, ele iria ter morrido naquele voo. Ia deixar uma família para trás, não somente quebrada financeiramente, mas sem o chefe da família. O que nós vemos diante disso, meus irmãos? Alguns problemas que acontecem conosco. A vida não acontece da forma que a gente gostaria que acontecesse. Talvez já aconteceu isso com você. Esse é o grande problema que a gente viu na vida desse homem, e que acontece com a gente. Quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, ou que a gente organizou, a gente começa a ficar irritado com isso. Quando a gente perde o controle da situação, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, a gente fica irritado. E nós temos a tendência até mesmo de pensar que Deus perdeu o controle das coisas. A gente vê algumas coisas acontecendo e fala: nossa, mas Deus não tem controle sobre isso. Olha o que aconteceu. Olha quem faleceu, olha o serviço que eu perdi, olha o que aconteceu. A gente começa até a desconfiar do poder de Deus. Começa pensando: não, mas se aconteceu isso é porque Deus já perdeu o controle de tudo. Às vezes a gente tem essa tendência, meus irmãos. A gente não consegue crer que as circunstâncias ruins podem ser usadas por Deus para nos abençoar. Essa talvez é o pior problema. A gente não consegue ver, talvez pela tristeza e pela raiva, que as coisas ruins que muitas vezes acontecem na nossa vida ainda são bênçãos de Deus para nós. E esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, esse versículo, ele fala exatamente sobre isso. Ele mostra que nós estamos errados e que Deus está certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vemos esse texto, meus irmãos, a soberana graça de Deus sobre a nossa vida. Soberano por quê? Porque é Ele que conduz, e essa graça está sobre a nossa vida. E a partir disso nós vemos que nada sai do controle de Deus. Nós sabemos que Deus ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador de tudo. Ele criou, Ele não foi aquele que criou e abandonou a sua criação. Ele continua agindo. E às vezes você fala: nossa, mas pastor, então por que acontece tanta coisa ruim? Lógico, a gente sabe que todas essas coisas que têm acontecido no mundo, e às vezes até na nossa vida, é efeito do pecado. Ah, mas é o meu pecado somente? Não, aquele pecado lá de Adão e Eva, que a gente traz, que a gente nasce com ele já. A gente já nasce etiquetado como pecadores por causa daquele pecado. Lá de Gênesis 3, da desobediência da humanidade. E a partir daquele momento, o mundo virou um caos. O sofrimento se instalou no mundo. Por isso a gente sofre tanto. Porém, meus irmãos, diante de tudo isso, Deus continua sob o controle de tudo. Nada sai do controle de Deus. Ele tem o universo na palma de suas mãos. A nossa vida está sob o controle dele. Mas por que muitas vezes a gente sofre ou passa por situações difíceis? É Deus que nos dá isso para passar? Ele que faz a gente sofrer isso? Não, porém Ele muitas vezes permite que a gente passe. Ele permite muitas vezes que a gente passe por momentos difíceis, porque para tudo Ele tem um propósito. Até mesmo com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Você já ouviu a história de Jó? O Jó é o exemplo claro disso. Foi Deus que deu todo aquele sofrimento para ele? Foi Satanás. Mas Deus, o que ele fez? Ele permitiu que Jó passasse por tudo aquilo. E a gente vê lá no final do livro que isso foi ruim para Jó. No momento que ele estava passando, sim. Porém depois a gente viu que foi melhor ainda para Jó, porque ele se transformou em uma pessoa que amava muito mais a Deus do que ele amava antes. Nada sai do controle do nosso Deus. Até mesmo aquilo que você tem passado, meu irmão, por mais difícil, por mais decepcionante, por mais complicado que seja,
não sai do controle de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele tem o controle de tudo, porque Ele é o Rei do Universo, Ele é o Rei da nossa vida. Até mesmo aquilo que acontece, você não se conforma, muitas vezes até uma morte. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que nos permite nascer e é aquele também que nos permite morrer. Nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. Nós nascemos, vivemos e morremos. Porém, aqueles que estão em Cristo, sabemos que a morte física, a morte desse mundo não é a última palavra. Na verdade, ela é uma transição por uma vida e uma vida eterna, meus irmãos. Deus está sob o controle de tudo. Deus está até mesmo sob o controle do mundo, que está vivendo essa pandemia doida. Momento que parece que está acabando, depois volta tudo de novo, depois, não sei se os irmãos têm acompanhado as notícias, lá na Espanha, parecia que estava acabando tudo. De ontem para hoje já subiu os casos de uma forma terrível, é como se fosse uma segunda onda da doença, olha só. Às vezes a gente olha para tudo e fala, Deus não está controlando mais nada, mas Ele está, meus irmãos, Ele está sob o controle de tudo. Ele continua cuidando do seu povo e da sua criação, mesmo em meio ao caos. E diante disso, nós também vemos que Ele faz com que coisas boas e até coisas ruins cooperem para o nosso bem. Coisas boas acontecem, sabe para quê? Para nos alegrar e nos animar. Muitas coisas boas acontecem na nossa vida, não é verdade? Quando acontece um casamento, quando a gente está bem de saúde, quando a gente está lá trabalhando, ganha um aumento, quando alguém na nossa família é curado, quando alguém é convertido, não é verdade? A gente não fica alegre? E realmente as coisas boas cooperam para o nosso bem. Coisas boas que nos animam, que nos dão esperança para continuar na caminhada. Porém, quando Ele diz todas as coisas cooperam, também existem o que? As coisas ruins. Só que até elas cooperam para o nosso bem. Porque essas coisas ruins acontecem para nos ensinar e também para nos fortalecer. Você pode ter certeza, meu irmão, depois disso que você tem passado, você vai sair com várias lições para a sua vida. Lições que vão te fortalecer na caminhada. Os momentos difíceis, eles são permitidos por Deus para que a gente passe, porque até neles nós seremos abençoados. Até naquilo que você está passando hoje, que talvez você não entenda nada. Fala, nossa, mas por que eu estou passando por um momento tão difícil? Porque Deus vai usar tudo isso para te abençoar, para te fortalecer, para te ensinar e principalmente para te levar mais perto dele. Sabe por quê? Quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente é automático, a gente recorre a Deus, a gente se achega mais a Deus. Isso é do ser humano. Quando a gente está passando por momentos muito bons, parece que a gente esquece de Deus, Parece que a gente consegue viver sozinho, a gente consegue fazer tudo sozinho. Só que na hora que o calo aperta, na hora que a gente passa por momentos que a gente vê e fala, nossa, eu não sou nada, eu dependo de Deus. É o momento que a gente se achega a Deus. Então até nisso, os momentos ruins nos servem para a gente, e Deus usa para nos aproximarmos dele. Que seja assim na sua vida. Se você estiver passando um momento difícil, aproveite esse momento para se achegar a Deus. Sabe por quê? Porque não há solução fora de Deus. Porque essas coisas ruins que acontecem, elas só vão ter solução na nossa vida, ou a gente só vai ter esse alívio se a gente se achegar a Deus. A gente pode fazer o que quiser, procurar quem quiser nessa terra, que a gente não vai conseguir, meu irmão. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. E tenha certeza que até mesmo nesse deserto que você tenha passado, ou nessa tempestade, não sei como você tem enxergado seus problemas, Deus está contigo e Ele vai te ajudar a passar por tudo isso. E você vai sair muito mais fortalecido, muito melhor do que você entrou. Você pode ter certeza disso, porque todas as coisas cooperam para o bem. Porém, Ele diz aqui, dos que amam a Deus. Ou seja, nem todo mundo vai poder passar por essas coisas intactos. Só vão ser abençoados pelos acontecimentos bons e ruins da vida aqueles que amam a Deus. Porque aqueles que não amam, infelizmente, eles vão sofrer, vão continuar sofrendo, e esse sofrimento vai ser eterno. Amar a Deus, meu irmão, busque isso na sua vida. Como tem sido seu relacionamento com Deus? Como você olha para Deus? Como você enxerga Deus? Para alguns ainda somente é um lugar onde você busca alguma coisa. É como se fosse um supermercado. Estou bem, na hora que precisar de alguma coisa, eu vou lá em Deus, vou lá, me achego a Deus e peço isso. Para outros, ele
é indiferente. Com Deus ou sem Deus você continua vivendo. Mas amar a Deus, meus irmãos, é se relacionar com Ele de forma profunda. Quando você está bem, quando você está ruim. É ter contato com Deus todos os dias. É falar com Ele. É ouvir o que Ele tem para falar através da palavra. Leia a Bíblia, meu irmão, leia. Se eu ficar aqui o tempo que for, você sempre vai ouvir da minha boca, leia a Bíblia. Tá? Porque às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus de tudo quanto é forma, menos através da Bíblia. A gente quer ouvir através de profecia, através de milagre, e Ele fala através de tudo isso, através de pessoas, Ele fala de situações, mas a forma mais eficaz de ouvir a voz de Deus, e aquela voz verdadeira e certeira da sua vida, é através da palavra dEle. Busque isso, invista tempo. Ler Bíblia, meditar não é perder tempo, é investir tempo, é diferente. Perder tempo a gente perde assistindo televisão, conversando coisas que não tem nada a ver. Agora, estudar a palavra de Deus e ouvir a voz dele é investimento. Invista na sua vida, invista na palavra de Deus, leia a palavra. E nós vemos, meus irmãos, que tudo isso coopera para o nosso bem, coisas boas e ruins, porque os propósitos de Deus para a nossa vida não podem ser frustrados, nem mesmo pelas situações e circunstâncias ao nosso redor. Às vezes a gente acha que quando a gente está passando pelas coisas que a gente tem passado, a gente acha que os planos de Deus não vão se cumprir na nossa vida, os propósitos dele não vão se cumprir, mas a gente está enganado. Sabe por quê? Porque ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. Você não está na terra, ele não te criou à toa, para você ser um peso na terra. Só mais um número. Como a gente vê, né? Às vezes, prefeitura, o pessoal considera você ou eu como número. Para Deus não, para Deus ele chama você pelo seu nome, ele te conhece. E você não está à toa nesse mundo. Por mais que todo mundo talvez fale para você, se você existisse ou não ia fazer diferença no mundo. Mas para Deus sim, porque ele te colocou aqui com um propósito. Talvez você já saiba qual é esse propósito, talvez você nem sabe ainda. Mas uma certeza eu tenho, meus irmãos, todos nós, independente do que você vai fazer, do que ele tem para sua vida, o maior propósito que a gente tem é o quê? De buscar ele e de adorá-lo durante a nossa vida. E também de proclamar quem ele é para todas as pessoas. Você pode ter certeza que esse propósito para a igreja é para todos. Pode ser que ele te use de outras formas também. Só que às vezes a gente acha que por tudo aquilo que tem acontecido ao redor, isso daí não vai acontecer. Mas ele diz aqui, no final do versículo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por ele para um propósito. E ele tem um propósito para cada um de nós, meus irmãos. E eu vejo aqui que o principal propósito dele para a nossa vida foi a salvação. E aí depois o texto continua aqui, se você olhar, você vai ver que ele nos predestinou, ou seja, ele te escolheu antes da fundação do mundo. Deus já sonhava com você, ele já te escolheu para a salvação antes mesmo de você pensar em existir. Ele te chamou para viver com ele, para caminhar com ele. Ele nos justificou através de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus nós somos justificados. Ou seja, mesmo sendo pecadores, diante de Deus ele não enxerga a gente, ele enxerga Jesus Cristo, que está lá nos justificando. Você já viu um julgamento? Aquele advogado que defende o culpado? Jesus fez isso por nós. É que ele está lá nos justificando. E por ele nós um dia seremos glorificados. Um dia todo esse sofrimento vai acabar. Na segunda volta, né? Na volta de Cristo, todos nós seremos glorificados, viveremos eternamente com ele, de forma perfeita, onde não haverá mais pecado. Então dessa forma não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte, porque tudo isso é resultado do pecado. Se é um lugar que não existe pecado, não vai existir mais dor, sofrimento, nem morte. Esse é o grande propósito de Deus, meus irmãos. E se a gente entende isso, quando a gente olha então para a vida de Jesus, nós vemos que tudo coopera realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente olhar para a vida de Jesus, a gente vai falar, nossa, mas tudo está dando errado. Se a gente parar ali na cruz, na morte, a gente vai falar, pronto, esse plano de Deus falhou, deu tudo errado, porque Jesus foi humilhado, sofreu, apanhou, foi rejeitado e ainda morreu. Porém, o que aconteceu depois, meus irmãos? Através da morte de Jesus, hoje eu e você temos vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo uma morte
serviu para trazer vida. Deus usa todas as circunstâncias, Deus usa quem Ele quer, Deus usa aquilo que está ao nosso redor, que para a gente parece algo terrível, para nos abençoar, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está à direita de Deus Pai, e por causa dessa morte, hoje nós temos o Espírito Santo, aquele que nós dissemos no início do culto, que é aquele que intercede por nós quando a gente nem consegue interceder a Deus. Meus irmãos, tudo coopera para o nosso bem. Deus nos ama, mesmo com as nossas imperfeições e falhas. Basta que a gente ame a Ele, busque então essa vida de aproximação a Deus, de relacionamento com Ele, e ame de forma sincera. Entregue a Ele algo sem esperar nada em troca. Isso é amar. Porque senão você entrega algo a Deus esperando que Ele te recompense de alguma forma. Isso não é amar. Isso é barganha. Com Deus, o nosso relacionamento com Ele deve ser de amor, ou seja, entregue a Ele louvor, adoração, busque a Ele, se relacione com Ele, sem esperar nada em troca, porque o principal você já tem, que é a sua vida e a salvação. O que vir depois disso é lucro, não é verdade? Que Deus nos abençoe, que Ele transforme o nosso coração, que Ele nos dê esperança, tanto nos momentos bons quanto nos ruins, que tudo a gente possa perceber que a soberana graça dele está sobre a nossa vida. Então tudo vai cooperar para o nosso bem, coisas boas e ruins. Amém, meus irmãos? Então eu queria que você orasse nesse momento, você entregasse sua vida diante de Deus, você abrisse seu coração para Ele, e que você pedisse para Ele, que você venha entender isso, que nos momentos bons você vai ser abençoado, você está sendo abençoado por Ele, mas até mesmo nesses momentos difíceis que você tem passado, você possa entender que isso também vai cooperar para o bem, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem daqueles que estão ao seu redor. E busque, faça uma aliança com Deus agora, de que você vai buscá-lo mais, de que você vai se relacionar com Ele de forma mais profunda, não superficial, mas de forma profunda, lendo mais a Bíblia, estudando, orando, fazendo a vontade dele, servindo a Ele, servindo aos irmãos, amando os irmãos. Isso também é glorificar e adorar a Deus, meus irmãos. Peça isso, peça que Ele transforme o nosso coração e também nos use para a honra e glória dele. Pai, nós estamos aqui essa noite porque nós precisamos do Senhor, Pai. E obrigado porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos traz esperança e tranquilidade através da Tua Palavra, e foi isso que aconteceu essa noite, Pai. Porque a Tua Palavra diz que todas as coisas, coisas boas e ruins, acontecem na nossa vida, e todas elas cooperam para o nosso bem, Pai. Ou seja, não existe nada que aconteça que saia fora do controle do Senhor. Não existe nada que aconteça, Pai, ao nosso redor, nenhuma circunstância que frustre o Teu propósito e os Teus planos para a vida de cada um de nós, Pai. Obrigado, porque mesmo em meio a todos os momentos de tristeza e de alegria, o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor age ao nosso favor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama de forma incondicional, ou seja, não importa a forma que nós estejamos, Pai, o Senhor continua nos amando, mesmo pecando, desapontando o Senhor ou as pessoas, o Senhor continua nos amando. Mesmo sendo infiéis a Ti, o Senhor continua sendo fiel para conosco, Pai. Nós queremos Te louvar por isso, queremos engrandecer o Senhor por isso. Eu peço, Pai, também nesse momento, fortaleça a vida espiritual dos meus irmãos, Pai. Que cada um aqui possa ter mais contato contigo, Pai, durante o dia. Que a pessoa principal pela qual eles conversem e falem seja com o Senhor, Pai. E que o Senhor possa falar aos corações deles, através da Tua Palavra, através da Bíblia. Dê oportunidades, dê vontade, traga ânimo para que eles possam Te buscar através da Tua Palavra, Pai. Proporcione momentos onde eles possam sentar em qualquer lugar que eles estejam, Pai, e ler a Tua Palavra, seja uma Bíblia física, seja um celular, mas que eles possam ter contato com a Tua Palavra, porque sabemos que através desse contato, o Espírito Santo que habita em nós, vai nos trazer luz e compreensão daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nos oriente e cumpra os Teus planos na nossa vida. Nos ajude a sermos cristãos verdadeiros, Pai.
nos ajude a orar de forma correta, nos ajude a sermos sinceros e verdadeiros com o Senhor, Pai, porque dessa forma, aqueles que estiverem ao nosso redor, seja familiares, seja amigos, seja os irmãos da igreja, todos vão ser abençoados por nós, Pai, através da nossa vida. Quanto mais buscamos o Senhor, mais cheios do Senhor nós estaremos, e mais a Tua luz resplandecerá através da nossa vida, através do nosso viver, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por esse culto tão abençoado, Pai, esse culto onde o Senhor falou poderosamente ao nosso coração. Continue falando quando a gente sair daquele portão para fora, Pai, e que aquilo que a gente ouviu, a gente possa colocar em prática e aplicar tudo isso na nossa vida, para que o Seu nome possa ser exaltado e glorificado através de nós, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus por esse tempo tão abençoado. E talvez você esteja passando por esses momentos difíceis e você precisa de ajuda, né? Você precisa de alguém que ore por você e com você. Então eu peço, você que tem algum pedido, algo que você tem aí no seu coração, mande depois um recadinho para mim, mande no meu WhatsApp, a gente vai conversar se você precisar, a gente vai orar por você e com você. E conte sempre, né, com a oração dos irmãos nesse momento tão difícil que às vezes você tem passado. Amém, meus irmãos? Então vamos nos levantar, vamos receber a bênção. Você possa ter uma noite abençoada, você possa ter uma quinta-feira na presença de Jesus, e que em tudo você possa sentir a paz dele no seu coração. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vão na paz.